Ao lado daquela panela borbulhante estava um objeto grotesco coberto de espinhos, parcialmente aberto, com uma forma tão antinatural e perturbadora que parecia menos algo fabricado e mais algo vivo. Chiron Hunkandel estava sentado diante da panela fervente, observando calmamente a mistura borbulhar como se toda aquela cena bizarra ao redor dele fosse perfeitamente normal e nada perturbadora. Então uma voz chamou de repente, fazendo-o virar a cabeça. Bom, quanto tempo, Chiron Hunkandel? O que fez você vir até tão longe assim de repente? O tom da visitante inesperada era casual, mas o momento claramente não era. Ele não perdeu tempo e respondeu na hora. Vou direto ao ponto. Então Talaris Endorma apareceu em toda a sua presença extravagante e perguntou sem rodeios, sem nem fingir que ia introduzir o assunto devagar, você teria interesse em casar seu filho mais novo com a minha filha? Ah! A ousadia absurda daquilo fez o momento parecer quase ridículo. Era como se a Palace Master tivesse de repente colocado os olhos na família Hunkandel sem qualquer aviso. O capítulo 89 começou com outra pessoa lendo um relatório. Entendo, então foi assim que aconteceu. Quinzelo, a White Knight Order e o mestre da Seventeen Magic Tower. Parece que o caçula se meteu em algo interessante mais uma vez. Luna Hunkandel murmurou essas palavras enquanto analisava calmamente o relatório escrito, com os olhos atentos passando por cada detalhe sem deixar escapar nada. Então ela ergueu a cabeça na hora e perguntou, então o caçula ainda está em segurança, certo? Dino Jaglum, pego um pouco de surpresa pela pergunta direta, respondeu às pressas, sim. Foi uma batalha feroz, mas... Depois de chegar a Tikan, ele já tinha se recuperado completamente antes de partirmos. Luna Hunkandel fez um leve aceno de cabeça. Que bom ouvir isso. Então vamos ao assunto principal. Ela dobrou o papel que estava em sua mão e voltou o olhar. Seu nome é Tika, certo? Quais são as suas habilidades? No instante em que Luna Hunkandel falou diretamente com ela, Tika travou em choque e ficou visivelmente tensa. Com licença. O tom de Luna continuou calmo quando ela acrescentou, eu não posso simplesmente fornecer comida e abrigo para sempre, mesmo que vocês sejam refugiados. Ao ouvir isso, Tika só se enrolou ainda mais, sem saber como responder. Ela tentou dizer, mas Luna Hunkandel não pressionou mais. Em vez disso, ela se virou na hora e deu uma ordem. Nani, encontre um trabalho adequado para eles. Se começarem a se integrar com as pessoas deste território, vão se estabelecer muito mais rápido. A criada se curvou imediatamente. Sim, minha lady. Deixe isso comigo, madam. Então Luna Hunkandel voltou a olhar para Tika e disse num tom mais gentil, acho que isso vai ser melhor para todos vocês do que simplesmente receber apoio. Isso seria aceitável? O rosto de Tika se iluminou quase na mesma hora. Sim. Muito obrigada por nos dar essa chance. Então Luna Hunkandel voltou sua atenção para Dino Jaglum. E você é Dino Jaglum, certo? Assustado, ele endireitou a postura na mesma hora. Sim. Luna respondeu num tom inesperadamente animado. Se precisar de alguma coisa, é só me falar. Eu vou te apoiar o máximo que puder, continuou Luna Hunkandel. Em troca, você precisa alcançar o resultado que o caçula pediu de você. Ao sentir o peso por trás daquele apoio, Dino Jaglum ficou em silêncio por um breve momento. Então ele respondeu com clareza e total determinação, por favor, não se preocupe. Eu não vou trair as expectativas dele, aconteça o que acontecer. Sua voz agora estava firme, sem a hesitação que tinha mostrado antes. Um mês depois do incidente em Colon, o mundo inteiro ainda falava sobre o massacre do povo nativo de lá. Junto com isso, também se espalhou a história de que um aventureiro desconhecido tinha interferido e punido a Zipli Family. As forças contrárias à Zipli Family, incluindo Quinzelo, agiram rápido e usaram o caso para espalhar os rumores ainda mais longe. A história correu depressa, e a raiva do público só cresceu conforme mais detalhes vieram à tona. Embora Zipli Family insistisse que o massacre não tinha passado de uma conduta pessoal de Muron Zipli, parte das forças de Quinzelo foi descoberta no local,
provando que a Zipli Family estava profundamente envolvida no caso. Os poderes aliados de Fester ficaram furiosos. Enquanto isso, mesmo com a Lutero Magic Federation tentando suprimir a verdade, o imperador do Vermont Empire declarou unilateralmente a Zipli Family inocente. Por causa disso, a indignação pública que antes fervia acabou começando a esfriar. Como resultado, Kinzello, que tinha exposto a verdade da situação, ganhou uma reputação melhor aos olhos do público, enquanto Vermont parecia ter recebido um apoio silencioso da Zipli Family em troca. Mesmo assim, a imagem pública da Zipli Family já tinha começado a rachar. Sua honra havia sido manchada, sua autoridade já não parecia intocável, e essa marca não era algo que eles conseguiriam apagar tão facilmente. Por causa disso, a Zipli Family ficou estranhamente quieta por um tempo. Da morte de seu segundo em comando até o massacre em Colon, o golpe que sofreu foi grande demais para ser ignorado. Ao mesmo tempo, Dino Jaglon estava ocupado organizando a enxurrada de informações diante dele. Young Master Jin Hunkandel e Lady Luna Hunkandel, Dino Jaglon murmurou para si mesmo. Eu sempre achei que todo mundo da Hunkandel Family fosse um bando de guerreiros obcecados por espada que só ligavam para lutar, mas eu estava completamente errado. Então, antes que pudesse continuar esse pensamento, uma pilha de cartas foi jogada de repente ao lado dele, fazendo seus olhos se arregalarem em pura confusão. Ele encarou em branco a montanha de envelopes por um segundo, sem conseguir entender de onde tinha vindo tudo aquilo nem por que de repente havia tantos empilhados ao seu lado. Ah, eu trouxe isso, disse Tika animada. Olha, são todas doações e cartas de apoio que enviaram para a gente. Dino Jaglon ainda parecia desnorteado, como se a cena à sua frente ainda não tivesse entrado direito na cabeça dele. Meu Deus, tudo isso, disse ele. Tika sentiu e explicou com emoção visível, depois de sermos ignorados e abandonados por centenas de anos, agora as pessoas finalmente estão olhando para nós em vez de só reclamar. Hoje em dia, todos nós oramos em segredo por Young Master Jin Hunkandel, esperando o dia em que aquele aventureiro desconhecido possa ser revelado como ele. Um dia, disse Tika com os olhos brilhando, ele vai se tornar alguém realmente formidável, alguém poderoso bastante para elevar o status da Hunkandel Family ainda mais, e logo ele vai enterrar a Zipli Family de uma vez por todas. Então a cena mudou mais uma vez. Naquele momento, Khan caminhava sozinho por uma trilha montanhosa áspera, cercada por pedra nua e vento gelado. Enquanto andava, Khan fazia as contas em silêncio na cabeça. Essa já é a terceira vez, não é? Só espero que a escrita de Lord Kashmir tenha melhorado até agora. Então, de uma vez só, uma pressão repentina caiu sobre a área, e o rosto dele ficou sério na mesma hora. Bem na frente de Khan, um bloco de gelo afiado como lâmina surgiu no ar de repente, sem qualquer aviso, bloqueando o caminho de forma tão brusca que ele teve que parar na hora. A expressão dele mudou para puro espanto. Gelo, murmurou, claramente pego de surpresa por algo que não deveria ter aparecido ali tão de repente. Era uma enorme massa irregular de gelo, afiado bastante para já parecer uma arma por si só. Ao lado dela estava Talaris Endorma, que inclinou a cabeça e disse de leve, nossa, minha mão se mexeu mais rápido que meu cérebro de novo. Por que está olhando para mim assim? Do lado oposto estava Shiron Hunkandel, com toda a postura agora extremamente séria enquanto o poder irradiava dele. Pare de brincar e me responda, Talaris Endorma. Você realmente está incomodando as pessoas por causa de uma proposta de casamento agora? Isso é algum novo tipo de provocação? Perguntou ele friamente. Mas Talaris Endorma apenas deu um leve sorriso e respondeu, eu não vim aqui só para ficar grudado em você como fazia antes. Então, sem aviso, os olhos dela se moveram bruscamente para o lado, como se tivesse percebido outra presença se aproximando de fora daquela conversa. No instante seguinte, ela lançou um golpe de espada gelado e afiado, com a onda cortante de gelo rasgando o ar numa velocidade e precisão assustadoras. Khan recebeu o ataque de frente, conseguindo bloquear por muito pouco. Sua visão escureceu com o impacto enquanto ele lutava para se manter firme contra a força congelante pressionando seu corpo. Então Talaris Endorma arregalou os olhos com surpresa exagerada e falou com um arrependimento claramente fingido, nossa, um estranho.
É homem do Shiron Hunkandel, era isso? Carena. O tom dela tornava impossível saber o quanto estava falando sério. Khan já tinha puxado a espada e bloqueado o golpe gelado, mas mesmo naquele momento ainda a corrigiu com firmeza. É Khan. Talaris Endorma o cumprimentou como se nada tivesse acontecido. Certo então, Khan. Faz tempo. Nesse ponto, Shiron Hunkandel se virou para Khan e disse, você chegou. Não ligue para ela. Me entregue isso. Khan abaixou a postura imediatamente e respondeu, sim, patriarca. Então ele avançou e entregou ao patriarca a carta que vinha carregando, sabendo muito bem que ela continha notícias sérias o bastante para mudar o clima na mesma hora. A carta era de Kashmir para Shiron Hunkandel, relatando o incidente do massacre. Nela dizia que Jin Hunkandel tinha matado pessoalmente Muronzipli e que Murakan também tinha se envolvido. Enquanto lia, Shiron perguntou, visivelmente sem acreditar, então o garoto realmente arrancou a cabeça de Muronzipli? Khan respondeu na mesma hora, com todos os detalhes. Não muito tempo atrás, alguém se levantou para ajudar o povo de Kolon, que tinha sido massacrado pela Zipli Family. Os artigos dizem que um aventureiro desconhecido puniu a Zipli Family e salvou aquelas pessoas. Durante esse resgate, o mestre da Seventeen Magic Tower, Muronzipli, morreu, e tanto Kinzelo quanto a White Knight Order confirmaram que foram atacados. Ao mesmo tempo, o jovem mestre também estava perto daquela área. Ao ouvir um desses nomes, o rosto de Shiron Hunkandel mudou, e ele exclamou em choque, Kinzelo? Mas o caçula não é tão forte assim. Então Shiron Hunkandel se virou para Talaris Endorma e perguntou diretamente, foi você? Com uma expressão brincalhona, ela provocou de volta, não olha assim para mim. Eu recebi um pedido de, acho que o nome dele era Kashmir. Khan respondeu imediatamente, sim, mas não havia nada no relatório sobre seu envolvimento, Kashmir. Aquele desgraçado realmente ousou esconder informação de mim. Talaris Endorma perguntou, surpresa, o quê? Você está pensando em dar bronca nele? Shiron Hunkandel respondeu sem hesitar. Ele precisa ser avisado. Ao ouvir isso, Talaris Endorma deu uma sugestão casual. Acho que esse não é o melhor jeito. Se for para dizer, você deveria recompensá-lo. O rosto de Shiron Hunkandel se encheu de confusão diante daquela resposta inesperada. Recompense ele, disse Talaris Endorma, e logo em seguida explicou o que queria dizer. Kashmir é o tipo de homem que traça uma linha bem clara sobre a quem ele serve. A lealdade dele não pertence primeiro a você. Pertence a Jin Hunkandel. Essas palavras fizeram Shiron Hunkandel ficar em silêncio na hora. A dureza em seu rosto deu lugar à reflexão, e por um bom tempo ele não disse absolutamente nada, claramente pensando no que ela queria dizer. Depois de analisar em silêncio tanto o relatório em sua mão quanto o significado por trás do conselho dela, Shiron Hunkandel finalmente respondeu, tudo bem. Eu entendi. Quase acabei colocando o caçula numa situação difícil sem perceber. Então ele acrescentou, vou considerar isso como uma dívida que tenho com você, Talaris Endorma. Talaris Endorma imediatamente trouxe a conversa de volta ao ponto original. Uma dívida, é? Tudo bem então. E o que você pretende fazer sobre a dívida que seu filho mais novo tem comigo? Shiron Hunkandel rejeitou isso de forma direta e sem hesitar. Vai cobrar dele você mesma. Ao ouvir isso, ela caiu na risada, claramente achando a resposta dele divertida. Que ridículo, disse ela com um sorriso. Enfim, eu já disse tudo o que vim dizer, então por hoje chega. Estou indo embora agora. Mas, mesmo virando para sair, Talaris Endorma ainda soltou mais uma observação por cima do ombro, deixando claro que não tinha deixado o assunto totalmente de lado. Pense seriamente no que eu disse antes. Seu filho mais novo e minha filha formariam um casal surpreendentemente bom. O tom dela era leve, quase provocador, mas era óbvio que ela falava sério. Longe dali, Jin Hunkandel de repente estremeceu sem motivo aparente, com arrepios subindo pelo corpo no exato instante em que seu nome surgiu em outro lugar, como se seu corpo tivesse percebido que um assunto perigoso estava sendo discutido pelas suas costas. Ele rapidamente se virou e olhou em volta.
O que foi isso? Assustada com a reação dele, Jill lhe perguntou, o que houve, jovem mestre? Jin Hunkandel respondeu de forma sem graça, nada, só senti um arrepio do nada. Sentado à sua frente com uma xícara de chá na mão, Kashmir também comentou, o senhor também, jovem mestre? Isso acontece comigo com bastante frequência. Jill ficou confusa. Desde que voltamos de Colon, todo mundo anda meio estranho. Será que é por causa do seu crescimento repentino, ou talvez algum tipo de efeito colateral? A confusão dela só aumentava enquanto observava com mais atenção. Graças ao Altas Ring, seu poder mágico aumentou bastante. Esse pode ser um dos efeitos colaterais, disse Jill. Jin Hunkandel soltou uma risada sem graça e tentou desconversar. Ah, e talvez. Mas, por dentro, ele sabia que o que ganhou com o incidente em Colon era enorme. Ele tinha alcançado o nível de um espadachim de 6 estrelas, um marco que agora conseguia sentir claramente em cada movimento e em cada respiração. Além disso, seu poder espiritual havia avançado para 5 estrelas, e seu poder mágico tinha subido até 7 estrelas, um salto tão absurdo que ainda parecia irreal até para ele. Ele tinha se tornado um mago de 7 estrelas simplesmente ao obter o Altas Ring. Mesmo assim, sabia que não podia forçar além disso de forma imprudente. Se puxasse poder demais, o selo enfraqueceria, e esse era um risco que ele não podia se dar ao luxo de correr. Naquele momento, um homem entrou no cômodo e chamou, jovem mestre. Kashmir se virou para ele com leve curiosidade. O que foi? O homem respondeu, tem alguém lá fora pedindo para ver o senhor. Ele diz que é um corretor de informações e que espera trabalhar para o senhor. Kashmir apenas soltou uma risada seca. Ah! Inventa alguma desculpa e manda ele embora. Mas o mordomo hesitou antes de continuar. Eu ia fazer isso, mas ele disse que conhece a localização de uma das bases secretas dos Seven Colors. Na mesma hora, o rosto de Kashmir escureceu. Ele é um ex-membro dos Seven Colors, perguntou Kashmir com frieza. O criado balançou a cabeça. Nós verificamos, inclusive os registros ligados aos Seven Colors. É a primeira vez dele em Tika. Kashmir soltou uma risada fria. Ah! E mesmo assim ele conhece um dos nossos segredos? Esse desgraçado. Onde ele está agora? Eu mandei ele esperar na entrada. Nessa altura, Jin Hunkandel já tinha ido até a janela e olhado para baixo com curiosidade crescente. Ele conhece um segredo ligado aos Seven Colors? Quem diabos pode ser? Então seus olhos se arregalaram em choque repentino, como se ele tivesse acabado de ver alguém que nunca esperaria encontrar ali em hipótese alguma. Kashmir se aproximou da janela e riu de leve. Ah, que cena ridícula para mostrar ao jovem mestre. Nunca pensei que seríamos rastreados por alguém que nem mesmo os guardas dos Seven Colors reconhecem. Mas Jin Hunkandel mal ouviu aquilo. Em seu coração, ele já gritava, aquela pessoa é... Kashmir ainda encarava o rosto do visitante sem acreditar. Sério, ele parece um golpista completo. Mas Jin Hunkandel já o tinha reconhecido na mesma hora. Era Z. Não havia como confundir aquele rosto. Velhas memórias voltaram com tudo à mente de Jin Hunkandel. Z. Aquela cobrinha podre, a isca, o desgraçado que o apunhalou pelas costas repetidas vezes em sua vida passada. Toda vez que se lembrava daqueles dias, a vontade de estrangular o homem com as próprias mãos voltava com a mesma intensidade de antes, quente e imediata. E ainda assim, porque Zé tinha um filho, Jin Hunkandel tinha poupado sua vida no passado. Olhando para ele agora, tremendo e desesperado, era óbvio que algo muito sério tinha dado errado. Pouco depois, Zé foi levado para dentro e forçado a se ajoelhar no chão, tremendo de ansiedade extrema. Kashmir ficou diante dele e falou em um tom frio e controlado. Eu não conheço você. Comece a falar. Como sabe onde estamos? Não havia calor nenhum em sua expressão. Z apostou tudo numa jogada desesperada e respondeu, eu sou o Z. Eu administro uma loja de informações em Aiken. Mesmo enquanto dizia isso, sua voz tremia muito,
deixando claro que ele estava apostando a própria vida no valor daquela resposta. Aiken, repetiu Kashmir, surpreso. Você é um daqueles caras do Texas. O chamado Jester Todd. Z apressadamente assentiu várias vezes. Sim, sou eu quem recebe as informações deles. Pelo bem de Aiken, e para acabar com a tirania deles, nós pretendemos destruí-los por dentro. Isso mesmo, é exatamente isso, disparou Z às pressas. Ao ouvir isso, Kashmir estreitou os olhos pela primeira vez e pensou, isso parece o tipo de preparação que o jovem mestre teria deixado antes de vir para cá. Perto dali, Jin Hunkandel reconheceu isso em silêncio com um leve sorriso. Então Kashmir voltou a se dirigir a Z. Responda a minha pergunta direito. Depois que explicar como encontrou este lugar, seu destino vai depender da veracidade da sua resposta. Z abaixou a cabeça e fez uma expressão miserável. Para um corretor de informações, confidencialidade é tudo. Se o senhor ainda não me aceitou, eu não posso revelar isso. A ousadia daquela resposta fez Kashmir soltar uma breve risada. Haha. Mas a diversão durou só um instante. O rosto de Kashmir endureceu, seu olhar ficou feroz, e ele gritou, como ousa fazer esse teatrinho barato na minha frente? Nem pense que eu vou deixar você descansar até abrir a boca. Mas então, de repente, Z gritou de novo, desesperado para impedir que a situação piorasse ainda mais. E tem mais uma coisa. Os Seven Colors estão investigando neste momento, disse ele, tentando forçar as próximas palavras antes que alguém o interrompesse. Informações relacionadas a Spider-Andes Alu. No momento em que aquele nome saiu, o clima no cômodo mudou na hora. Eu sei alguma coisa sobre Alu. Eu sei o que vocês querem. Kashmir já estava pronto para agir, mas parou na mesma hora, visivelmente surpreso, claramente incapaz de ignorar aquela afirmação. Não, jovem mestre, ele obviamente está mentindo, alguém protestou. Nesse momento, Jet rapidamente se virou com uma expressão indignada, pensando consigo mesmo, Kashmir não é o comandante da guarnição de Tika? Então por que ele está reagindo com tanto cuidado a um cara desses? Então Jet olhou para trás, e no instante em que viu Jin Hunkandel encarando-os em silêncio, até ele percebeu que a situação tinha ficado muito mais estranha do que parecia no começo. Quando Z finalmente ergueu o rosto e o viu com clareza, Jin Hunkandel deu um passo à frente com uma expressão aterrorizante e perguntou, quanto tempo, Z? O que está fazendo aqui sem trazer o presente que eu estava esperando? No instante em que Z o reconheceu, foi como se tivesse visto um fantasma. Seu rosto inteiro se contorceu de horror, e ele começou a gaguejar tanto que mal conseguia soltar as palavras. Vê você, seu impostor, ele gritou em pânico, com a voz subindo de forma aguda por puro terror quando o medo antigo voltou com tudo. Lord Kashmir, esse desgraçado é uma fraude, gritou Z desesperadamente. Foi ele quem fingiu ser Veradin Zipli. Não acredite em uma única palavra que ele disser. Se confiar nele, Tikan vai se tornar a segunda Tikan, Z falou sem parar, já quase sem fazer sentido. Kashmir já tinha ouvido bastante. Ele o cortou de forma seca, já levando a mão para um instrumento de tortura ao seu lado. Você é louco, disse Kashmir com nojo. Depois que eu terminar com você, aí a gente resolve o resto. Naquele momento, ele estava tão furioso que parecia pronto para puxar a espada e encerrar a conversa na força. Então, de repente, a porta se abriu com tudo e Muraki entrou a passos largos, gritando alto, Ei, Kashmir! No instante em que Kashmir o viu, escondeu às pressas o que estava segurando atrás das costas, começando a suar nervosamente. O rosto de Murakan estava distorcido de raiva, com as veias saltadas, enquanto ele rosnava, por que você não respondeu quando eu chamei? E onde está o creme que mandei você comprar? Kashmir travou e gaguejou. Hã? Ah, bem, sobre isso. Eu estou no meio de um interrogatório agora. Hã? O quê? Muraka imediatamente se inclinou sobre Z e lançou um olhar feroz para ele. Então seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo e ele rugiu, espera aí. Você é o cara que envenenou o suco, não é? Que diabos você está fazendo aqui? O rosto de Z se contorceu ainda mais de terror,
e por dentro ele gritava enquanto o pânico tomava conta de seus pensamentos por completo. É aquele lunático de antes. Por que ele está aqui também? Espera, ele estava falando com Kashmir de um jeito tão casual. E quanto ao que aconteceu em Eike? Isso quer dizer que esse maluco na verdade trabalha para aquele desgraçado? A percepção o atingiu de uma vez só, fazendo-se sentir ainda pior. Então Zé percebeu Jin Hunkandel parado mais ao fundo, bem no centro do cômodo, como a verdadeira figura em torno da qual todos giravam. Naquele instante, a hierarquia ficou dolorosamente clara em sua mente. Depois de juntar todas as peças, Zé imediatamente começou a se curvar no chão, batendo a testa com força no piso enquanto gritava: "Oh meu senhor, eu fui realmente cego. Fui um completo idiota por não reconhecer o senhor antes." E Zé simplesmente continuou se curvando sem parar, sua testa batendo repetidas vezes no chão em total desespero, como se só aquilo pudesse de alguma forma salvar sua vida. Ao ver aquilo, Jin Hunkandel soltou uma risada curta e amarga e disse: "Bom, isso realmente parece algo que você faria." Então a expressão dele endureceu, e ele cortou a tensão sem rodeios. "Certo. Chega de ficar enrolando. Vá direto ao ponto e me conte tudo o que você sabe sobre Spiderand Zalu." Sem fazê-lo esperar mais, Zé começou logo a explicar o que tinha descoberto. O nome verdadeiro dele é Taimune Marius. Ele já foi um cadete da família Hunkandel. No mesmo instante em que ouviu isso, os olhos de Jin Hunkandel se estreitaram. Um cadete da família Hunkandel, ele repetiu em voz baixa, como se estivesse testando aquelas palavras para si mesmo. Então franziu levemente a testa, com uma memória vaga surgindo no fundo da mente. Marius, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Gine M. Celora se virou para ele e baixou a voz, como se falar alto demais pudesse tornar a verdade ainda mais pesada. "Jovem mestre, Taimune Marius, esse é o sobrenome da ama de leite da jovem senhorita mais velha." As palavras calmas dela acertaram em cheio, ligando uma peça que Jin ainda não tinha enxergado por completo. Com isso, Jin Hunkandel ficou completamente imóvel. O choque o atingiu tão de repente que, por um breve momento, ele nem conseguiu responder. Seu rosto congelou, e o ar ao redor pareceu esfriar quando a implicação afundou de vez na mente dele. Spiderand Zalu vinha do reino de Delki, uma terra que pertencia ao bloco de poder de Ufester. Não era só um lugar distante e sem importância no mapa. Delki carregava sua própria história sombria, e agora essa história começava a se conectar aos segredos em torno de Alu. Apesar de ter nascido plebeu, Taimune Marius de algum jeito passou no exame de cadete da família Hunkandel. Só isso já era estranho o bastante para chamar a atenção. Para alguém de posição tão baixa entrar naquele sistema brutal, tinha que haver algo além de simples talento ou sorte. Zé continuou falando sem hesitar, com a voz ficando mais firme à medida que expunha os detalhes. Naquela época, o nome que ele usava era Taimune Marius. Esse é o nome verdadeiro de Spiderand Zalu, mas em algum momento essa identidade foi apagada, enterrada de forma tão completa que quase não restou nenhum vestígio. Jin Hunkandel imediatamente virou para Gillian M. Celora, como se buscasse a confirmação final de alguém em quem confiava mais do que nos documentos. "Gilly." Ela sustentou o olhar dele e assentiu de leve. "Sim, jovem mestre. Está correto." A resposta foi simples, mas encerrou a questão com um peso impossível de negar. "A ama de leite, Taimune, também vem do reino de Delki", acrescentou Gillian M. Celora. Depois de ouvir isso, Jin Hunkandel mergulhou num silêncio profundo e inquieto. Ele parecia mal conseguir aceitar o que tinha acabado de descobrir, como se as peças se encaixassem bem demais para serem ignoradas e de um jeito terrível demais para serem bem-vindas. Quando ele fez o teste, perguntou Jin Hunkandel na hora, agora com a voz mais afiada. Zé respondeu sem demora: "Em 1776, exatamente 20 anos atrás." Só a data já fez o clima pesar, porque não era um ano comum, e todos naquela sala entendiam isso. Nessa hora, Kashmir já tinha puxado a espada e pressionado a lâmina contra o pescoço de Zé, com a raiva explodindo na mesma hora. 20 anos atrás, ele disparou. Foi quando o reino de Delki foi engolido pela guerra civil. O povo estava evacuando só para sobreviver.
Como ele poderia ter feito o teste nessa época? Você está mentindo, não está? Z vacilou visivelmente sob a pressão, porque era só isso que ele sabia. Ele não tinha mais nenhuma explicação convincente para dar. M não. Spiderand Zalu realmente é. Nesse ponto, Gilly M.C. Loran também falou, com um tom cuidadoso, mas firme. Jovem mestre, se isso for verdade, então alguém dentro da família Runkandel deve ter ajudado ele. Não existe outra forma de isso ter acontecido. As palavras dela deram forma à suspeita que já começava a surgir na mente de Jin. Ao ouvir isso, Jin Runkandel franziu ainda mais a testa, e a irritação passou pelo rosto dele. As pessoas dentro da família Runkandel que poderiam ter armado algo assim não eram servos comuns nem figuras sem importância. Seria preciso a autoridade de um sangue puro, ou de uma das amas de leite que ficavam por trás deles e exerciam influência em seu nome. Na família Runkandel, as amas de leite eram muito mais do que cuidadoras que criavam as crianças. A posição e o poder delas cresciam junto com o status da criança que apoiavam. Quanto mais alto seu jovem mestre ou jovem senhora subia, mais perigosas e politicamente intocáveis elas se tornavam. E 20 anos atrás foi exatamente o período em que todos reconheciam Luna Runkandel como a chefe temporária da família. Isso não era um detalhe pequeno. Significava que as pessoas ligadas ao lado dela teriam tido um poder e uma influência enormes naquela época. Naquele tempo, a ama de leite da irmã mais velha teria uma autoridade tremenda. Ela teria alcance suficiente para dobrar regras, abrir portas fechadas e esconder rastros que jamais deveriam ter sido escondidos. Só de pensar nisso, tudo parecia ainda mais sombrio. Se eles realmente estavam conectados, então isso não era uma coincidência aleatória de jeito nenhum. Significava que a raiz do problema ia muito mais fundo do que Jin Runkandel tinha imaginado no começo, chegando direto a antigos laços familiares e lealdades enterradas. Então uma certa imagem surgiu sem aviso nas especulações de Jin Runkandel, às costas de uma mulher de cabelos longos vestida de branco. A memória era vaga, quase como uma sombra de outra vida, mas carregava ódio e inquietação suficientes para apertar o peito dele. Mas Jin Runkandel logo afastou esse pensamento. Não, disse a si mesmo. Taimune Marius podia ter agido sozinho. Só que isso levou a outra pergunta. Por quê? Ele voltou a olhar para Z e perguntou mais uma vez, sem querer deixar espaço para dúvida. Você confirmou essa informação direito? Z se endireitou na mesma hora e respondeu com uma voz apressada, mas sincera. Eu juro pela minha vida. Eu fui até Delqui pessoalmente para verificar. Jin Runkandel respondeu imediatamente. Certo, então. Mostre o caminho. Ele só tinha ficado confuso por um momento, mas agora aquela hesitação tinha sumido. A decisão dele veio limpa e sem qualquer suavidade, como se o caminho à frente de repente tivesse ficado dolorosamente claro. Ele ficou ali de braços cruzados, com a voz ficando frio bastante para cortar o ambiente. Nós vamos para Delqui agora. Por fora ele parecia calmo, mas por dentro já calculava todas as possibilidades, juntando nomes, motivos e velhos ressentimentos com um foco arrepiante. Taimune Marius Spiderand Zalu, murmurou Jin Runkandel para si mesmo. Eu mesmo vou confirmar o plano deles. Não havia mais nenhum traço de incerteza nele agora. Ele pretendia arrancar a verdade com as próprias mãos, se fosse preciso. O reino de Delqui pertencia ao bloco de poder de Ufestir, uma região cheia de tensão, facções ocultas e velhas cicatrizes da guerra. Não era o tipo de lugar onde se entra de qualquer jeito, e mesmo assim Jin Runkandel já estava mirando nele sem a menor intenção de recuar. Naquele exato momento, em outro ponto de Delqui, um homem careca estava sendo pisoteado por alguém parado sobre ele. A cena era suja e brutal, aquele tipo de violência de beco que próspera onde lei e medo se misturam na escuridão. Seu lixo inútil, gritou o homem enquanto afundava o pé ainda mais. Eu não te avisei? Não te falei o que aconteceria se você não chegasse na hora. O homem careca caído sob ele tentou se explicar às pressas, com a voz tremendo de pânico. Não, por favor. Eu só estou fazendo isso para sustentar minha filha. Se você continuar, eu vou denunciar você às autoridades.
Gabor riu com arrogância diante da ameaça, como se aquilo o divertisse mais do que o assustasse. Hã? Me denunciar, zombou ele. Esqueceu quem me banca. Eu tenho a família Runcandel por trás de mim. Ele disse isso com uma confiança descarada, como um bandido exibindo o poder emprestado. Mas então uma voz surgiu atrás dele, e só o som já o fez congelar onde estava. A confiança sumiu dele num instante, como se todos os instintos do corpo dele de repente estivessem gritando que alguma coisa estava terrivelmente errada. Espera um minuto. Uma figura com o rosto escondido na sombra avançou com um sorriso sinistro. Num tom calmo, quase brincalhão, perguntou: se isso continuar, as coisas não vão ficar um pouco problemáticas. A suavidade da voz só fazia tudo parecer ainda mais ameaçador. Gabor entrou em pânico na mesma hora. Vê você, por que está aqui? Gaguejou, com a voz falhando feio. Então uma percepção ainda pior o atingiu, e seu rosto empalideceu. Espera, então aquele cara também está por perto. O medo nos olhos dele deixava óbvio que ele já sabia exatamente com quem tinha se metido. Um instante depois, os olhos dele saltaram, e o rosto se contorceu de agonia. Sangue começou a escorrer do nariz e da boca sem aviso, e seu corpo se sacudiu violentamente quando a dor o dominou. O que quer que tivessem feito com ele foi rápido, cruel e muito além de qualquer coisa que o homem careca no chão pudesse sequer compreender. Então Gabor vomitou uma enorme quantidade de sangue. O homem careca que antes estava imobilizado olhou aquilo horrorizado, completamente travado enquanto o sangue espirrava nele. Tudo aconteceu tão rápido e de forma tão brutal que a mente dele mal conseguia acompanhar. Nesse momento, Veradin Zipli apareceu de repente, olhando a cena com desprezo aberto. Que patético, disse ele friamente. Mesmo depois de receber ajuda da sua mãe, você ainda vive como um tube de beco. A voz dele não carregava raiva, mas um tipo de nojo ainda mais feio. A essa altura, o homem careca já tinha começado a tremer sem controle. Seus lábios tremiam enquanto levantava as duas mãos em rendição e implorava: poupe-me, por favor, poupe-me. Ele parecia menos um homem adulto e mais alguém já meio destruído pelo terror. Ele caiu de joelhos e implorou desesperadamente: eu vou dar tudo o que tenho. Todo o meu dinheiro, cada moeda, só por favor me deixe viver. Não vou contar nada a ninguém. Minha filha está me esperando em casa, por favor. Veradin Zipli respondeu com uma indiferença assustadora. Nossa, a gente não é como aqueles bastardos. O jeito casual como ele disse isso tornou o momento ainda mais cruel. Então Veradin Zipli se agachou diante do homem e falou quase com educação. Desculpa, mas nós não precisamos do seu dinheiro. O homem piscou, confuso e apavorado, se agarrando ao menor fiapo de esperança. Hã? Então o que vocês querem que eu faça? Desculpa, alguém respondeu no mesmo tom distante, e então, sem dizer mais nada, a cabeça do homem foi cortada. O ato foi tão repentino e definitivo que não deixou espaço nem para um grito se formar por completo. Com nada além de um leve movimento de pulso, Veradin Zipli tirou uma vida. O gesto foi tão suave e sem esforço que quase parecia elegante, e isso só tornava tudo ainda mais horrível de ver. Eu não odeio você, disse ele friamente. Você só deu azar. Essas foram as últimas palavras que o homem miserável ouviu, e ele morreu em completo terror, com os olhos abertos, incapaz de encontrar paz até mesmo na morte. A essa altura, a lua já tinha subido alto no céu noturno. Sua luz pálida cobria a cena sem qualquer calor, fazendo o sangue e o silêncio lá embaixo parecerem ainda mais frios e estranhos. Tudo parecia estranhamente limpo e silencioso sob aquela luz da lua, como se a própria noite tivesse sido arrumada por causa de alguém. É tudo por aquela pessoa, pensaram. Ali, lado a lado, a dupla cruel parecia mais sinistra do que nunca, como predadores completamente à vontade na escuridão. A cena voltou para Kashmir. Naquele momento, ele estava lendo com cuidado uma pilha de informações antes de finalmente falar. O sobrenome Marius é comum em todo o continente. Mas no reino de Delki, só pessoas ligadas a uma organização específica tinham permissão para usá-lo. Então ele começou a explicar sobre o Moon Sacrificial Orphanage.
Por fora, aquilo parecia não passar de um orfanato comum. Mas, na verdade, aquele lugar era onde a família real de Delqui treinava órfãos para se tornarem assassinos e espiões. Era uma instituição oculta construída sobre crueldade, moldando crianças como armas muito antes de terem idade para entender as vidas que estavam sendo roubadas delas. Segundo os registros, primeiro essas crianças tinham permissão para se aproximar umas das outras. Elas criavam laços, confiavam umas nas outras e viviam lado a lado. Aí, no fim de tudo, eram forçadas a matar umas às outras. Só os sobreviventes podiam sair de lá como assassinos totalmente treinados. Mais tarde, aquele lugar foi fechado depois que a facção do príncipe saiu vitoriosa na Guerra Civil. Oficialmente, ele foi apagado como parte da limpeza após o conflito, mas o tipo de cicatriz que aquilo deixou não era algo fácil de remover. Dos 10 jovens que saíram daquele lugar, só um morreu depois. Os outros 9 foram libertados e se tornaram cidadãos livres de Delqui. Pelo menos no papel, agora eram pessoas comuns, vivendo discretamente em algum lugar do reino como moradores de Delqui. Depois de terminar a explicação, Kashmir entregou o arquivo para Jin Hunkandel. As páginas estavam cheias de nomes, rastros e fragmentos de informação arrancados com muito esforço, e agora tudo isso descansava nas mãos de Jin como contorno de um crime enterrado. Aqui estão os endereços, disse Kashmir. Jin Hunkandel pegou o arquivo na hora e insistiu sem hesitar, então vamos para Delqui imediatamente. A decisão dele veio tão rápido que soou menos como uma sugestão e mais como uma ordem já em andamento. Enquanto segurava os documentos, Jin Hunkandel calculou mais uma vez em silêncio. Isso pode ser a pista que finalmente vai me levar até Zipli e até o bastardo que me amaldiçoou. Eu vou pegar vocês custe o que custar, jurou a si mesmo. Os olhos dele ficaram mais afiados, queimando com uma determinação fria que não deixava espaço para misericórdia. Algum tempo depois, após fazer todos os preparativos necessários, Jin Hunkandel finalmente partiu. Adeus, Sir Jin Hunkandel Grey e Sir Z. Por favor, tenham uma viagem segura. No portal de teletransporte do reino de Delqui, Z foi na frente enquanto guiava Jin Hunkandel adiante. No caminho, Jin releu as informações e falou em voz alta: o que mora mais perto é Gabor Marius. Pelo visto, ele é algum tipo de gangster num distrito chamado Nentara. Vai demorar bastante para chegar lá, disse ele, levantando o olhar dos documentos. Devemos encontrar uma hospedaria primeiro? A pergunta era prática, mas por baixo dela continuava a mesma urgência firme. Delqui já estava puxando eles cada vez mais fundo para dentro da verdade, e nenhum deles podia se dar ao luxo de agir sem cuidado agora. Mas Jin Hunkandel recusou quase na mesma hora, sem nem parar para pensar. Não, ainda não precisamos parar, disse ele, com uma voz firme e estável. Vamos direto primeiro para a área oeste, onde aquelas 3 pessoas moram. O tom dele deixava claro que já tinha decidido que não havia tempo a perder. Depois disso, a gente procura uma hospedaria, acrescentou, mantendo o plano prático e direto. Pouco tempo depois, eles chegaram a um dos endereços e foram até a porta da frente, onde o silêncio do lugar já parecia pesado demais. Então bateram. Zé deu um passo à frente primeiro, bateu os nós dos dedos na porta e chamou em voz alta: Olá? Tem alguém em casa? A voz dele ecoou no silêncio, mas a casa não devolveu nada além de quietude, o que só deixou o momento ainda mais inquietante. HM. Ninguém respondeu. Não tem ninguém aqui, murmurou Jin Hunkandel, estreitando os olhos. Quando ninguém veio abrir a porta, ele parou de esperar e começou a observar a área ao redor. Quase no mesmo instante, percebeu que havia algo estranho ali perto, e sua atenção mudou de foco. O olhar de Jin Hunkandel foi para um grupo de pessoas reunidas não muito longe dali, todas cochichando entre si com vozes nervosas e agitadas. Estava claro que falavam de algo sério, e o clima pesado que pairava sobre elas chamou sua atenção de imediato. Ao ver isso, ele foi até lá sem hesitar para descobrir o que estava acontecendo. Seus passos eram calmos, mas já havia uma tensão silenciosa crescendo dentro dele, como se tivesse começado a sentir a resposta antes mesmo de alguém falar. Então, num instante, sua expressão escureceu.
Quanto mais ele se aproximava, mais grave seu rosto ficava, e o olhar afiado em seus olhos deixava óbvio que o que estava vendo era exatamente o tipo de coisa que ele temia. Ao olhar para baixo, ele viu soldados lidando com a cena do assassinato deixada antes por aquela dupla sinistra. O chão estava um caos, e uma das primeiras coisas visíveis era a cabeça careca decepada do homem azarado, jogada de lado de um jeito que tornava toda a cena ainda mais grotesca. Não muito longe dali estava o corpo rígido de Gabor, estendido ao lado de uma poça grossa de sangue que já tinha se espalhado pelo chão. A visão era brutal e recente, com a violência ainda grudada no ar como uma mancha que nem teve tempo de assentar. No momento em que Jin-Hun Kandel viu aquilo, sua mente começou a trabalhar rápido. Veneno, magia de vento e um assassinato feito com ousadia suficiente para deixar rastros mágicos óbvios em território de Ufester. Ele leu os sinais quase na mesma hora, e a audácia daquilo o irritou. Isso foi ousado, disse ele em voz baixa. Perto dali, um cidadão murmurou com amargura, sem conseguir esconder o nojo. Aquele maldito Gabor. Só alguns dias atrás eu vi ele andando por este bairro como se fosse o dono do lugar. Ao ouvir isso, Jin-Hun Kandel se virou bruscamente e perguntou, visivelmente surpreso, você acabou de dizer Gabor? O cidadão olhou para ele com desconfiança e perguntou, hã? Você é amigo dele ou algo assim? O tom dele carregava a cautela desconfiada de alguém que não queria se meter em ainda mais confusão. Jin-Hun Kandel respondeu com calma, mantendo a voz controlada. Não. Só estou surpreso que você conseguiu reconhecê-lo num cadáver tão mutilado. O cidadão soltou um suspiro pesado e explicou, ontem, eu vi ele bêbado, cambaleando por aqui. Não muito depois disso, ouvi um grito, e então isso aconteceu. O homem que morreu com ele era alguém que devia dinheiro ao Gabor. Que miserável! Droga, pensou Jin-Hun Kandel em silêncio enquanto ouvia. Seus pensamentos começaram a correr de novo. Se tinham usado veneno, então Gabor provavelmente era o verdadeiro alvo desde o começo. O outro homem provavelmente foi silenciado depois com magia só porque viu coisa demais. Mas ainda assim havia algo errado nisso. Se a intenção era matar alguém com veneno, a escolha mais limpa teria sido esperar até que ele estivesse completamente sozinho. Então por que agir tão rápido, em público, e ainda deixar risco extra para trás? Quanto mais ele pensava, mais estranho aquilo ficava. Espera, no instante em que esse pensamento se conectou com o outro, a expressão de Jin-Hun Kandel ficou muito mais severa. Ele tinha percebido algo importante, e o peso disso o atingiu rápido bastante para tensionar todo o seu rosto. Então ele gritou de repente, com uma voz alta e urgente, Z. Assustado pela firmeza no tom de Jin-Hun Kandel, Z se encolheu e respondeu em pânico. Hã? Sim? O que foi? O que aconteceu? Jin-Hun Kandel perguntou na hora. Quem é o próximo? Z folheou os documentos às pressas, com os dedos tremendo enquanto procurava pelas páginas. Viater vai Marius. Fica a umas 2 horas daqui, respondeu, tentando não perder tempo nem enquanto falava. Jin-Hun Kandel decidiu na mesma hora. Então nós corremos e chegamos lá em 1 hora, disse ele, já pensando à frente da perseguição. Estou com um péssimo pressentimento sobre isso. O incômodo na voz dele era silencioso, mas profundo bastante para não deixar espaço para discussão. Mas quando finalmente chegaram, já estavam atrasados. O homem estava sentado rígido na cadeira, congelado de um jeito que fazia o cômodo inteiro parecer morto antes mesmo que alguém dissesse uma palavra. Bastou uma olhada para perceberem que o pior já tinha acontecido. Z encarou a cena e gritou em pânico, vê você, você! Sua voz falhou feio, não porque esperasse resposta, mas porque a realidade diante dele tinha batido mais forte do que ele estava preparado para suportar. Jin-Hun Kandel deu um passo à frente e examinou o cadáver com foco frio. Depois de apenas um instante, disse, é veneno de novo. Sua voz era baixa e reta, mas a certeza sombria nela tornou o ambiente ainda mais pesado. Ele não morreu faz muito tempo, continuou Jin-Hun Kandel, observando o corpo com cuidado. O tom da pele e a postura ainda não mudaram completamente. Isto é um veneno de assassinato com autoajuste.
Ele não estava chutando. Estava lendo a própria morte, peça por peça, com uma precisão assustadora. Então ele falou de novo, com os pensamentos se fechando numa única conclusão. É a mesma pessoa. Mesmo dizendo isso, havia confusão por trás da certeza. O método batia perfeitamente, mas a velocidade dos assassinatos fazia a situação parecer cada vez mais anormal. Depois de juntar tudo na cabeça, Jim Hunkandel finalmente chegou a uma conclusão clara. Alguém está tentando matar todos os sobreviventes do Moon Sacrifice agora mesmo. As palavras saíram duras e imediatas, e no momento em que foram ditas, o padrão inteiro ficou impossível de ignorar. Então ele apressou Z na mesma hora. Rápido, temos que ir. Sim, respondeu Z às pressas. Mas quando os dois chegaram ao próximo alvo, essa pessoa já também tinha sido eliminada, como se os assassinos estivessem sempre um passo frio à frente. O sangue estava espalhado por todo o chão, vivo e grotesco contra a terra, deixando para trás uma cena tão recente que parecia quase inacabada. Mesmo assim, os dois não pararam para ficar olhando, porque já não havia mais luxo para hesitação. Em vez disso, eles se forçaram ainda mais e aceleraram a busca pelos alvos restantes. O ritmo deles ficou mais desesperado a cada parada, e a perseguição virou uma corrida contra um massacre metódico que mal conseguiam acompanhar. Quando Jim Hunkandel chegou ao lugar seguinte, ele parou abruptamente. Diante dele havia uma casa transbordando sinais de morte, o tipo de lugar em que a violência afundou nas paredes e deixou uma atmosfera tão densa que quase pressionava a pele. Por um breve momento, ele só conseguiu encarar em silêncio, sentindo impotência e fúria ao mesmo tempo. Essas marcas, disse por fim, lendo os rastros com um olhar duro. Isso é magia de vento de 8º nível. Hellwind. A evidência era inconfundível, e isso fazia o inimigo parecer ainda mais perigoso do que antes. E a magia está ficando mais forte, acrescentou com gravidade. Isso, mais do que qualquer outra coisa, dizia ele que o assassino não era um amador repetindo o mesmo golpe. Os ataques estavam escalando, ficando mais afiados, mais pesados e mais confiantes a cada novo corpo deixado para trás. Z se virou para ele, visivelmente tenso, e disse, agora só restam 2 pessoas, meu senhor. Se isso continuar, vai ficar extremamente difícil pegá-los. E se continuarmos aparecendo em toda a cena de assassinato, as pessoas também podem começar a suspeitar de nós. Devemos relatar isso aos guardas? Jim Hunkandel respondeu com uma voz baixa e controlada, não. Se relatarmos isso agora, nós também seremos investigados, e quando isso acabar, já será tarde demais. Ele não estava ignorando o risco. Só sabia que a verdade seria enterrada pela burocracia antes que chegassem aos assassinos. Então ele soltou um suspiro lento. Um instante depois, uma expressão feroz e assustadora surgiu em seu rosto, como se sua paciência finalmente tivesse chegado ao limite absoluto. Certo, pensou. Mesmo que eu seja só um prodígio em período de teste, como ousam me menosprezar em território Hunkandel? Esses bastardos, eu vou pegar vocês custe o que custar. A cena mudou para outro lugar. Naquele momento, os 2 assassinos ainda seguiam em frente quase de forma casual, até cantarolando como se tudo aquilo fosse um jogo. HM, vamos ver quem é o próximo, disse um deles, relaxado demais para alguém no meio de um massacre. Hã? Este é o último? Perguntou Veradin Zipli enquanto olhava uma folha de papel coberta de nomes que já tinham sido riscados um a um. A lista em sua mão parecia simples, mas cada nome riscado marcava outra vida já apagada. Então ele falou num tom seco e despreocupado. Isso está mais chato do que eu esperava. Eles também foram treinados como nós, não foram? Então por que são todos tão fracos? Enquanto falava, ele apertou casualmente o ombro de Cujamarius. Com um aspecto exausto, abatido e claramente privado de sono, Cujamarius respondeu, nem todo mundo passa pelo mesmo tipo de treinamento, Veradin Zipli. Nós somos os escolhidos. É óbvio que somos diferentes de produtos defeituosos como eles, continuou Cujamarius friamente. Certo, vamos terminar isso aqui.
A essa altura, os dois já tinham parado em frente a uma casa relativamente grande, que claramente era o próximo alvo deles. Então uma expressão cruel e sinistra se espalhou pelo rosto dele, e ele declarou aquilo sem a menor hesitação, como se acabar com outra vida não significasse mais do que riscar outra linha num papel. Vamos acabar com isso. Cortes afiados rasgaram de repente a porta da frente. Um segundo depois, esses cortes despedaçaram a porta em incontáveis fragmentos e desencadearam uma explosão violenta que destruiu a entrada. Cuja Marius avançou através dos destroços sem o menor sinal de medo. Ele entrou e olhou o interior com cuidado, passando os olhos por cada canto. Apesar da velocidade do ataque, sua observação era deliberada, como alguém já acostumado a entrar em casas destruídas e vasculhá-las em busca de vivos ou mortos. Os dois ficaram na porta, encarando um cômodo onde tudo estava em desordem, com móveis virados e pertences espalhados, mas não havia ninguém ali. Ele soltou um pequeno som de surpresa. Ó céus, eu não esperava isso. Pela primeira vez, o ritmo tranquilo deles tinha sido interrompido. A cena voltou para o lado de Jim Hunkandel. Naquele momento, ele ainda estava correndo pela floresta em velocidade máxima, cortando o caminho escuro sob as árvores com um senso de urgência que não deixava espaço para cansaço. E agora, além de Z, havia outra pessoa correndo com eles também. Vozes em pânico cortavam o som dos passos. Ei, aquela pessoa, enquanto corria, o homem perguntou alarmado, todas as pessoas do Sacrifício já morreram. Z continuou correndo e respondeu sem fôlego, isso mesmo. Alguém está chegando antes da gente matando todos eles. O último sobrevivente apertava com força um embrulho nos braços, com o corpo inteiro tenso de medo. Ele segurava aquilo de forma tão protetora que ficava óbvio que o que mais importava para ele não era a própria vida, mas o que estava carregando. Jim Hunkandel já tinha entendido que os assassinos estavam se movendo em ordem, partindo do portal espacial para fora. É por isso que ficamos um passo atrás deles o tempo todo, disse ele. Então não tivemos escolha a não ser vir direto até você, que mora mais longe. Seu raciocínio era calmo mesmo enquanto corria. Desse jeito, também podemos salvar sua filha. Nesse momento, uma garotinha muito confusa espiou por cima do ombro do homem, com um rostinho cheio de incerteza. Ela claramente não entendia por que o pai estava correndo pela floresta com estranhos, só sabia que algo terrível estava perseguindo eles. Então o homem falou com uma voz tensa. Desculpe, mas isso provavelmente é inútil. Ao ouvir isso, Jim Hunkandel olhou para ele visivelmente confuso, pego de surpresa não pelo medo, mas pela estranha certeza nas palavras do homem. Hã? Perguntou Jim Hunkandel. O homem explicou na hora. Podemos estar velhos agora, mas ainda assim sobrevivemos a um treinamento extremamente cruel. Não havia orgulho em sua voz, apenas uma compreensão amarga nascida da experiência e da memória do que foi preciso para continuar vivo. Só pessoas como eles poderiam nos matar com tanta facilidade, disse ele. Veradin Zipli e Cuja Marius, eles estão em um nível completamente diferente. A forma como disse os nomes carregava um medo cru, como se ele já soubesse que os monstros que os caçavam não eram assassinos comuns, mas algo muito pior. Jim Hunkandel continuou correndo sem diminuir a velocidade, mas nem ele conseguia mais esconder o choque. As palavras do homem não paravam de ecoar na cabeça dele, e aquela contagem simplesmente não fazia sentido. Não eram só 10 sobreviventes do Sacrifício? Quanto mais ele pensava nisso, mais perturbador tudo ficava. Não, isso estava errado. Enquanto organizava as informações na cabeça em alta velocidade, ele se lembrou da verdade com mais clareza. No total, tinham sido 12 sobreviventes do Sacrifício, e os 2 que agora estavam caçando eles eram monstros treinados pessoalmente por aquela pessoa. Isso mudava completamente o peso da situação. Então, sem qualquer aviso, uma violenta onda de choque explodiu bem atrás do homem. O impacto rasgou o chão com uma força assustadora, lançando terra, pedras e pedaços do solo pelos ares, como se a própria terra tivesse sido arrancada à força. Jim Hunkandel virou a cabeça na mesma hora, com o alarme estampado no rosto ao olhar para trás. O corpo dele reagiu antes mesmo que os pensamentos acompanhassem,
e todos os seus nervos ficaram em alerta no instante. O homem foi arremessado com força contra o chão pela onda de choque, mas mesmo naquele caos ele não soltou a filha. Ele torceu o corpo para protegê-la, apertando-a nos braços com uma força desesperada e teimosa. Um par de pernas finas apareceu no meio da poeira e dos destroços. Então veio uma voz debochada. Zen Marius. Deus, achei que tinha te perdido, irmão. O tom era leve, quase brincalhão, e isso só tornava tudo ainda mais cruel. Zen, você realmente é impressionante. Como soube que a gente vinha te visitar, ela disse com um sorriso distorcido. O homem com quem ela falava era Zen Marius, e o jeito casual com que ela dizia seu nome deixava a cena ainda mais perturbadora. Veradin Zipli também apareceu, com um rosto carregando uma expressão fria e predatória. Como vocês chegaram tão rápido aqui? Perguntou Zen Marius em pânico, com a voz áspera de medo e confusão ao encarar as duas figuras que tinham alcançado ele mesmo assim. Veradin Zipli, por que você está fazendo isso? Exigiu Zen Marius, abalado até o fundo. Cuja Marius apenas franziu a testa friamente e respondeu num tom quase entediado, desculpa, mas não temos tempo para explicar. Estamos nos movendo desde cedo. A indiferença dele tornava a ameaça ainda mais pesada. Mas antes que Cuja Marius pudesse terminar o que estava dizendo, um clarão repentino cortou a cena. Foi tão brusco que por um segundo pareceu que todo o espaço tinha se partido sob aquele brilho feroz. Era um pilar gigante de ferro despencando do alto, esmagando o chão com uma força tremenda e soltando uma enorme onda de choque em todas as direções. O ar tremeu violentamente com o impacto, e a terra gemeu sob o peso absurdo daquilo. Os dois mal conseguiram saltar a tempo e escapar da força total do golpe. Veradin Zipli olhou surpresa e soltou. Hã? Por que tem relâmpago do nada? Até Cuja Marius pareceu confuso por um breve instante. Foi aí que Jin Hunkandel fixou o olhar na dupla e falou. Então seus nomes são Veradin Zipli e Cuja Marius, disse Jin Hunkandel friamente. Eu estava me perguntando quem vivia arruinando meus planos. É um prazer finalmente conhecer vocês. Vou descobrir com calma quem foi que deu essa ordem. Vocês causaram problema em território da família Hunkandel. A voz dele estava calma, mas a raiva por trás era impossível de esconder. Jin Hunkandel ficou ali, em meio ao vento forte, com a figura firme e inabalável. Um relâmpago cruzou seu rosto sombrio, iluminando seus olhos por um instante fazendo ele parecer ainda mais perigoso. Então ele analisou com cuidado os dois à sua frente. Eles nem estavam se dando ao trabalho de esconder quem eram. Só isso já mostrava que estavam extremamente confiantes ou simplesmente não ligavam nem um pouco pro que aconteceria depois. Eles não pareciam ter mais de 30 anos. A mulher claramente era pelo menos uma usuária de magia de 8º nível, mas ela não era do clã Zipli. Isso levantou outra pergunta imediata na cabeça de Jin Hunkandel. Se ela não era uma maga dos Zipli, então quem exatamente ela era? Veradin Zipli agora parecia abertamente confusa. Então ela falou com um sorriso torto. Então você até trouxe um guarda-costas. Como soube, irmão Zen? Cuja Marius manteve a mesma expressão de desprezo e respondeu, como aquele idiota saberia. As palavras dele saíram carregadas de puro desdém. Acho que foi esse guarda-costas que percebeu, acrescentou Cuja Marius friamente. Ele falou como se já tivesse descartado Zen Marius por completo, dando mérito a outra pessoa sem a menor hesitação.